Essa ideia, desculpa, eu vou voltar na questão do Renato Gaúcho. Essa ideia da presidente do Corinthians de reavaliar o Ramon Dias e tentar o Renato para a próxima temporada é coisa de doido. É coisa de doido. Desculpa. O Ramon Dias vai livrar o Corinthians, fazendo das tripas coração, como dizia minha mãe, do rebaixamento. Ele aceitou vir para um time falido, que na época não tinha tantos jogadores assim, foram chegando conforme ele entrou na equipe, e conseguiu, de momento, garantir pelo menos a luta pela permanência, e lutando também nas Copas. Imagina esse time redondo no ano que vem. Sabe? Eu acho que é imbecilidade total. É gente que não sabe administrar clube, que não tem o norte bem definido. Você não adianta... onde você quer chegar? Tá, eu quero ser campeão brasileiro. O que você vai fazer para chegar nesse lugar? Se você não tem essa noção, fica difícil. Porque você fica tirando pra tudo quanto é lado e no final você não consegue nada. E é um técnico que tem condições, cara, totais de ganhar um título nacional pela qualidade que tem. O problema é que os 2 últimos trabalhos que ele fez foram trabalhos para tirar times da zona do rebaixamento. Mas o Ramon Dias, por exemplo, na Arábia, que a gente tanto fala, ele é muito respeitado lá. Ele é respeitado no futebol sul-americano. Aqui no Brasil, ele chegou a ser contratado pelo Botafogo antes desse boom envolvendo o nome do Ramon Dias, mas ele, por questões de saúde, acabou não fechando, não ficando no Botafogo, mas é um treinador que tem sim estofo pra isso. E outra, o Corinthians, cara, tá com uma situação financeira lastimável, horrorosa. Vai querer pensar em treinador agora? Tem que pensar em fazer a manutenção do elenco, a manutenção do técnico, inclusive, e trazer algumas peças pra compor esse elenco, pra fortalecer esse elenco. Ficar pensando em treinador é de uma burrice, de uma idiotice sem tamanho. Por isso que eu falo, eu espero que o craque Neto, bem informado que esteja errado. E só uma coisa, gente, em relação às alterações de hoje, acho que todas assertivas, o Mateuzinho tá numa crescente aí com o futebol dele, mas o Fagner ainda é um cara que eu acho que consegue segurar mais a responsa, mesmo que a galera fale que às vezes ele é muito bruto, que, né, enfim, já tá na hora de dar lugar pro outro, eu acho que o Fagner é a opção pra lateral. Agora, o Carrilho cada vez mais sendo o cara titular, né? A primeira opção do Ramon também, em relação ao Thales Magno, que volta aí de uma lesão, voltou de uma lesão, né, Enio Ricanello? Sim. E já apresentou um futebol bom, já ajudou o Corinthians, mas o Carrilho é um ótimo jogador, eu acho que consegue cadenciar mais o jogo, né? Consegue ajudar mais na parte criativa. Porque o Thales também ficou um tempinho parado, então eu acho que essa é a opção mais assertiva. E sobre a troca de treinador, mais uma vez, na minha opinião, o Corinthians errando no começo do ano, que é o que a gente sempre fala, errar no começo do ano para consertar no meio do ano. Porque assim, se você já tá montando um elenco com base numa proposta de jogo de um técnico, e esse técnico tá bem, por que você vai pegar esse elenco criado por um outro técnico, dar na mão de um outro técnico, de um outro profissional que tem uma outra linha de raciocínio, uma outra forma de pensar o futebol, para ele começar o ano com atletas vindos de uma outra gestão e ainda só trocar alguma peça ou outra? Meu, não faz sentido nenhum na minha cabeça. Se a família Dias está conseguindo resolver o problema do Corinthians, por que não manter? Por que não aprimorar? E se eu sou o Ramon Dias, cara, com todo respeito, eu chego na diretoria e cobro a diretoria. Sim. Vamos lá, vocês querem deixar muito claro aí o que está acontecendo, do que se trata essa notícia, porque hoje eu acho que o Corinthians depende muito mais do Ramon do que o Ramon do Corinthians. Sim. O Ramon, se hoje sai do Corinthians, ele consegue um outro clube. Agora o Corinthians, com o dinheiro que tem, ou melhor, com a falta de dinheiro que tem, sendo considerado um time caloteiro, quem que, em sã consciência, vai pegar e aceitar uma proposta de treinar o Corinthians? Sabe o que vai acabar acontecendo? Vai acabar pegando técnico, caso o Ramon saia, da mesma magnitude, da mesma grandeza do que o português vocês contrataram no começo do ano. Aí, filho, vou falar pra você, salve-se quem puder, tá? E sobre a competição, a Copa Sul-Americana, claro que o foco tem que ser total no Campeonato Brasileiro. Mas, pensando em questões financeiras, eu me arrisco a dizer que pro Corinthians é mais interessante ganhar uma Copa Sul-Americana do que era ganhar uma Copa do Brasil. Porque o Corinthians consegue ganhar um título que não tem, consegue garantir uma vaga à Libertadores e consegue se manter na Copa do Brasil. E é um caminho mais fácil do que propriamente o caminho da Copa do Brasil. Então dá sim pro Corinthians conseguir um bom resultado, fazer o que o Atlético fez, o que o Botafogo fez contra hermanos, contra times do futebol sul-americano. Então conseguir um resultado interessante aqui e aí no jogo da volta só jogar com o regulamento debaixo do braço. É como disse o Enio, se for para a Argentina com resultado ruim, aí complica.
Lembrando, né, que o Corinthians pode enfrentar na grande decisão, caso passe diante do Racing, Cruzeiro ou Lanús, né? Hoje, pra mim, é mais fácil enfrentar o... Você vê a situação, tá o Cruzeiro, hein, Diniz? Parabéns. Mais um grande trabalho na sua galeria. Empatou com o Lanús ontem por 1-1. Não conseguiu vencer o Diniz ainda, né? Não. Na frente do Cruzeiro. Que loucura. E assim, se for pegar a era do Fluminense, tá um bom tempo sem vencer o tal do Diniz. Mas ontem tinha atacante jogando como atacante e tal. Legal. É o mínimo, né? Geralmente é diferente. É o mínimo, né? Geralmente é diferente quando o Diniz tá no campo. Às vezes, goleiro vira a ponta esquerda, são essas Pelo coisas. menos né? ontem cada um tava na sua posição certa dentro de campo. E assim, o Paulinho, né? O Paulinho BH, que é presidente do dono, né? Da SAF do Cruzeiro, passou mal ontem e tal. O Cruzeiro que empatou por 1-1 e agora vai ter que decidir fora de casa contra o Lanús. Situação muito difícil. Ou seja, concordo com o Guipa. Eu acho que a situação dentro da Copa Sul-Americana é muito mais fácil. Hoje você teria que enfrentar o Atlético Mineiro na decisão da Copa do Brasil, caso tivesse avançado contra o Flamengo. Pô, enfrentar o Galo numa decisão de ida e volta é osso duro, cara. É mais difícil. Então, enfrentar a equipe ou do Lanús ou propriamente do Cruzeiro na grande decisão, pra mim, me parece um caminho mais correto. Lembrando, o Ramon Dias, como treinador, é campeão, multicampeão argentino. São 8 títulos ao todo, contando com o São Lourenço, né? Campeão da Libertadores com o River Plate. Assim, os dois últimos trabalhos é um consenso, é um ponto fora da curva dentro da história do Ramon Dias. Seja para livrar o Vasco da zona de rebaixamento, seja para livrar o Corinthians da zona de rebaixamento. Ele obteve êxito com o Vasco. Foi um futebol muito seguro, principalmente no final do ano. Depois as coisas se desentenderam no início dessa temporada. Ele foi mandado embora de uma maneira bem estranha, né? Porque o Twitter avisou antes, depois ele foi mandado embora tal. E isso se replica agora. A mídia já dá o Ramon Dias como provável não renovação pro ano que vem. Vai trazer o Renato Gaúcho. E o cara no meio desse turbilhão, o Corinthians lutando contra a zona de rebaixamento. Eu acho que esse tipo de movimentação da diretoria, caso isso se confirme, é assim, contraproducente para a equipe. Porque o time precisa ter segurança, o treinador precisa ter segurança para livrar o time do rebaixamento, gente. A briga do Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro é séria contra o rebaixamento. O Augusto Melo não pode brincar nisso. O Fabinho Soldado não pode brincar nisso. É uma situação difícil e o Corinthians acumula uma dívida quase que inadministrável. São notícias que não deveriam ser vazadas. Exato, pô. E pautas que não deveriam ser pensadas também. Pô, ou você, como você disse, o Diniz, pelo bem e pelo mal, ele montou a equipe do Fluminense no começo do ano. Sim. O Mano tá tendo que equilibrar um monte de bandeja para conseguir manter a equipe competitiva, porque essa equipe não é dele. Então, assim, quem vai e quem fica no Corinthians? As 9 contratações foram com o aval do Ramon Dias. André Ramalho, Carídio, José Martínez, Bibibobó. Esses caras vão permanecer o ano que vem? Que salvaram o Corinthians, tá? Que salvaram o Corinthians. Fragilidade na administração, isso, né? Mostra sempre. muito, porque quando as notícias, né, ou às vezes nem é uma constatação que o Corinthians não vai renovar com o Ramon, mas teve essa conversa, já foi vazada a conversa. Isso mostra que o presidente realmente não tem o controle do clube, do time, dos seus profissionais, não tem. Porque quando pode falar aí. Não, pode falar. Porque quando a administração ela é feita de uma maneira certa, quando o presidente tem o clube na mão, as notícias não vazam assim. Ele consegue, porque isso atrapalha muito. Como que o Ramon Dias precisa tirar o Corinthians, fazer das tripas coração pra tirar o Corinthians da zona do rebaixamento, imaginar o time, pensar no seu adversário, tá na Sul-Americana, ele tá colocando ali sua energia no time e a mídia falando, o Ramon Dias não vai ficar, sendo que ele não tá fazendo nada de ruim para não ficar, sendo que ele tá entregando o resultado pro Corinthians. Ele melhorou muito o time. Então, assim, o que essa diretoria quer? Eu posso confiar nela? Isso causa um estresse interno. Cara, pra mim é mais fácil confiar nessa diretoria do que na anterior. Porque pra mim isso, eu não tenho como provar, tá? Mas se eu tivesse que apostar meu dinheirinho, isso aí pra mim é matéria dada pela oposição. Sim. Corinthians tá sofrendo com isso, não é de hoje. Vamos acordar, nação corintiana. Toda vez que o Corinthians tem um jogo decisivo, vem uma porcaria de uma matéria pra tumultuar o ambiente do clube. Era Ramon Dias, era impeachment, jogadores que não recebiam. Cara, desculpa, eu tenho um certo tempo de jornalismo esportivo e a gente já viu coisas horrorosas acontecendo desse tipo. Então nada me surpreende.
Nada, absolutamente nada. Porque, na minha concepção, é uma notícia totalmente sem pé nem cabeça. O Corinthians está numa decisão, ou próximo de uma decisão de Copa Sul-Americana. O Corinthians quase bateu numa final de Copa do Brasil. E o Corinthians está disputando, que também é um título, a permanência elite do futebol brasileiro. Que raio que a diretoria atual do Corinthians está falando sobre saída de treinador? Eu acho muito estranho, cara. E se isso realmente tá acontecendo, aí é um tiro no pé. Aí eu vou falar pra você, não vejo luz no fim do túnel. Mas pra mim, nada me tira da cabeça. É mais uma manobra orquestrada pra tumultuar o ambiente do Corinthians feito pela oposição. Eu não acredito em Duílio, André Sanches e companhia.